Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa noite em que poderemos elevar nosso pensamento, aprofundar e estudar um pouco mais, para que tenhamos a compreensão, para que nós possamos ter os sentimentos e os pensamentos sempre voltados para Deus. E para iniciarmos a nossa reunião, faremos uma oração, a oração que consta no livro Sutra Sagrada, A Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Hoje nós faremos a oração que consta na página 144. Lembrando que meu livro é 37ª impressão, é a oração para manter puro e saudável o templo de Deus. Quem tiver o livro em casa e quiser acompanhar em voz alta a leitura da oração, fique à vontade. Quem também quiser assumir a posição de oração ou uma posição confortável, pode fazer, feche os olhos, preste bastante atenção nas palavras e vamos sublimar ainda mais os nossos pensamentos. Vamos começar então? Oração para manter puro e saudável o templo de Deus. Deus é Espírito, por essa razão, todas as coisas do céu e da terra criadas pelo Espírito são também, na sua essência, existências espirituais, e nada existe que seja constituído de matéria. Como o homem nasceu como suprema realização de Deus, nem é preciso dizer que o seu corpo é existência espiritual, embora pareça corpo carnal. Podemos conhecer o corpo carnal através da consciência, mas o corpo carnal não pode conhecer a essência da consciência. Isso porque o corpo carnal não passa de sombra e não possui mente. Se o corpo carnal parece ter consciência, é porque no âmago do corpo carnal existe o corpo espiritual, dotado de consciência ou mente, o qual sente, vê, pensa e está comandando todas as complexas funções fisiológicas que se processam dentro do corpo carnal. Realmente, o corpo carnal não é o homem, e sim casulo do homem, templo onde se aloja o Espírito de Deus, uma espécie de roupa de trabalho que o Filho de Deus veste para viver a vida terrena e uniforme para o Filho de Deus cursar a escola da vida terrena. Contudo, esse casulo do Espírito, templo de Deus, roupa de trabalho do Espírito e uniforme não é absolutamente constituído de elementos inorgânicos que se denomina matéria. Da mesma forma que o bicho da seda espelha um líquido transparente que, em contato com o ar, transforma-se em fios de seda e com eles forma o casulo, o ser espiritual chamado Filho de Deus espelha na tela de tempo e espaço os fios da mente, os quais tomam uma forma determinada pelas ondas mentais e se apresentam como corpo carnal, à semelhança das ondas de transmissão de televisão que se transformam em imagem no vídeo. Por essa razão, se mudarmos a forma de nosso pensamento, mudará a forma do corpo carnal. Se tivermos pensamentos radiosos, teremos corpo saudável. E se tivermos pensamentos não saudáveis, teremos corpo doentio. Contudo, sendo o corpo carnal apenas o casulo, o templo, a roupa de trabalho do homem, mesmo que o corpo carnal porventura manifeste um estado doentio, o homem em si, que nele habita, é filho de Deus, é existência espiritual e de forma alguma adoece. A este originário aspecto saudável é que se dá o nome de imagem verdadeira. A imagem verdadeira do homem é realidade espiritual, é filho de Deus, é um ser imaculado que transcende a velhice, a doença e a morte, qualquer que seja o estado do corpo carnal. Conhecer isto é conhecer a verdade. Contudo, sendo o corpo carnal um veículo destinado para o ser espiritual chamado homem se auto-aprimorar e cumprir sua missão na Terra, jamais utilizamos esse veículo para fins que o maculem. Ao mesmo tempo que o conservamos fisicamente puro, não maculamos através de sentimentos e pensamentos errôneos. Prometo perante Deus que a partir de hoje não mais terei ódio, ira, ciúme, ganância, tristeza e quaisquer outros pensamentos tenebrosos. Agradeço a Deus que me fez conhecer essa verdade. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa e profunda, que mostra a diferença que nós fazemos entre imagem verdadeira e fenômeno. Muito obrigado. Boa noite, muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer a presença de cada um dos senhores, das senhoras na noite de hoje,
muito obrigado pela audiência. Agradeço imensamente também a todas as pessoas que deixam mensagens de carinho, tanto no canal da Meditação Shinsokan, quanto no canal da Seichonoye do Brasil, ambos do YouTube. Meu muito obrigado. A todas aquelas pessoas que deixam mensagens no chat, meu muito obrigado. As pessoas que estão assistindo no Brasil, fora do Brasil, meu muito obrigado. É uma grande alegria, uma grande honra e uma grande oportunidade estarmos juntos para aprofundar um pouco mais o nosso pensamento filosófico-religioso e entendermos um pouquinho mais a nossa missão na face da Terra. E hoje eu tenho uma missão bem difícil, mas com a ajuda de Deus nós conseguiremos trabalhar pelo menos um pouco sobre a interpretação religiosa. Nós vamos tentar entender um pouco esse assunto, a grandiosidade e a profundidade desse assunto, para a gente ter a compreensão de como é importante compreender aquilo o qual nós estudamos e também como é importante compreender aquilo que os outros estudam, para que nós possamos aprofundar, para que a gente possa ter uma compreensão maior, uma expansão da consciência, não só intelectual, mas também espiritual, a fim de que nós tenhamos um caminhar da vida muito mais profícuo, muito mais eficiente e muito mais feliz. Vou utilizar como livro-texto o livro A Verdade e Orações, que foi o livro que eu utilizei na oração bem no início. Eu vou usar exatamente a oração que nós lemos hoje, que é para que nós possamos aprofundar, para que a gente possa compreender um pouco mais essa oração. Só que eu vou caminhar agora por uma questão mais histórica, uma questão um pouco mais técnica. Peço um pouquinho de paciência, porque eu preciso abordar isso para que nós tenhamos uma compreensão daquilo que eu vou dizer e não haja interpretações equivocadas ou que as pessoas já tirem conclusões antecipadamente. Eu vou entrar em assuntos assim um pouco mais teóricos, um pouco mais densos, mas nós vamos chegar nos pontos principais para que a gente possa entender um pouco mais sobre interpretação religiosa. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero que fique bem claro é a gente entender como que hoje em dia as pessoas estão raciocinando, como as pessoas estão pensando. Nós temos, além daquele péssimo hábito que foi criado com as redes sociais, das pessoas terem que ter opinião de tudo, todo mundo tem que saber de todos os assuntos. Nós temos também, com o avanço da informação, da fácil informação promovida pela internet, as pessoas que falam de tudo, acham que sabem tudo, sem sequer estudar ou ao menos ler um livro sobre o assunto. Então, hoje em dia, nós temos especialistas de tudo, especialistas na área da medicina, especialistas na área do direito, especialistas na área do comportamento, da antropologia, da sociologia, da psicologia, da psicanálise. Então as pessoas sabem tudo e sequer se dão o trabalho, às vezes, de ler alguma coisa sobre aquele assunto. Então todo mundo sabe de tudo e todo mundo tem que ter opinião de tudo. Isso gera um problema seríssimo, que as pessoas acabam emitindo opiniões, criticando, não concordando, sem sequer saber o que está falando. Então a pessoa fala com uma convicção muito grande, mas ela não tem a menor ideia do que ela está falando. Então as pessoas hoje em dia, é interessante que as pessoas assim, elas não conhecem do assunto e ao invés de pesquisar, elas já atacam tanto quem fala como o que se fala, porque não basta só hoje você criticar a ideia, você tem que criticar a pessoa que emite ideia. Mas quando a gente estuda a teoria do argumento, normalmente quando você quer ganhar sem razão, um dos modos de você ganhar sem razão é você atacar quem está falando e não o argumento. Então, mesmo que meu argumento ele não seja um argumento, seja um argumento fraco, não seja um argumento realmente convincente, o que eu faço? Para que eu tenha chance de ganhar, eu ataco a outra pessoa. Eu vejo muito isso na sala de audiência. Dois advogados, um está com um argumento que é muito forte, o outro tem um argumento muito fraco. Se eles estão no embate, o que acontece? Um costuma xingar o outro ou proferir ofensas, mesmo que sutis, a fim de que o outro perca o seu equilíbrio e também cometa algum deslize para ele falar, tá vendo? Cometeu um erro. Então,
Isso você percebe nas disputas, você percebe às vezes entre os irmãos quando estão brigando, o que não tem razão, ele já parte para a ofensa do outro, porque ele quer que o outro também perca a razão, a fim de que ele consiga barganhar com aquilo. Então o que acontece? As pessoas sem sequer saber do que estão falando, tanto o que estão defendendo quanto aquilo que estão atacando, emitem opiniões e isso acaba não só ferindo outras pessoas, mas demonstrando total despreparo naquilo que está sendo falado. Então o que acontece? Vamos trazer um exemplo aqui bem interessante. Imaginemos duas pessoas chegando, uma encontrando a outra, dois amigos ou dois conhecidos, e um vira para o outro e fala assim: cara, você acredita que as abelhas têm uma forma de comunicação não verbal fantástica? O outro não sabe nada de abelha, nunca leu nada sobre abelha, vai falar assim: o quê? Abelha conversa? Que mentira, cara, você viaja, meu Deus do céu, eu nunca ouvi uma besteira tão grande. Você é uma pessoa que está tendo alucinações, eu nunca vi alguém falar uma idiotice tão grande. E o outro fala: não, é verdade, as abelhas se comunicam de uma forma não verbal, que é algo fabuloso. E o outro fala assim: você não sabe de nada, começa a xingar, ridiculariza o amigo ou o conhecido e acaba que a conversa ela não avança. Por quê? Aquela pessoa que nunca ouviu falar sobre comunicação de abelhas, na cabeça dela, isso é algo incompreensível. Se é algo incompreensível, então é mentira, é falso, não é verdadeiro, é algo que não pode ser aceito, por isso eu parto para a agressão. Então vamos lá. A pessoa que sabe da comunicação da abelha, ela vai falar assim: mas espera lá, essa pessoa não conhece, não estudou ou não sabe do que eu estou falando. Olha que interessante. Só para trazer uma breve análise dessa questão da comunicação das abelhas. Muitas pessoas, o que eu vou falar aqui, muitas pessoas desconhecem. Então, tragamos o exemplo das abelhas, desses dois amigos, e vamos nos imaginar nessa situação. Olha que interessante, gente. Poucas pessoas têm um conhecimento sobre isso e as que não conhecem, por desconhecer, por não conseguir imaginar aquilo ali, elas partem do pressuposto que é mentira e já partem para a agressão. Olha que interessante. Teve um zoólogo alemão chamado Carl von Fritz. Ele nasceu em novembro de 1886 e faleceu em junho de 1982. Ele foi o ganhador do Prêmio Nobel de 1973 na área de medicina e fisiologia, exatamente pelo estudo que ele fez durante 50 anos da vida dele sobre insetos, em especial abelhas. O que ele descobriu? Que é algo fantástico. Que as abelhas têm uma comunicação não verbal impressionantemente precisa. Então, basicamente, o experimento dele foi o seguinte: ele colocava alguma coisa que atraía a abelha até uma mesa. Ele tinha uma colmeia e ele colocou numa mesa a uma certa distância algo que atraísse as abelhas. E uma abelha veio, era água com açúcar, salvo engano. Uma abelha veio para aquela mistura de água com açúcar e quando chegou ele pegou um pincel e pintou as costas daquela abelha para que ele pudesse identificá-la das demais. E essa abelha voltou para a colmeia e a partir daí as abelhas começaram a vir até a mesa, mesmo quando ele tampava e não deixava que saísse nenhum odor daquela substância que seria água com açúcar, né, que estava na mesa. Então ele falou assim: gente, não está com cheiro. Então como é que as abelhas sabem que isso está aqui? Como é que elas sabem que tem comida aqui? Como a colmeia que ele estudava era aberta, ele começou a observar que as abelhas, quando entravam na colmeia, então aqui, estavam os favos aqui, né? Os favos, as abelhas faziam um círculo e a abelha que tinha saído, ela entrava aqui no meio e começava a andar e fazer uma dança. Então ela tremia aqui, voltava, tremia, depois ia de novo, e assim ela ia fazendo. E ora ela fazia nesse sentido, ora ela fazia nesse sentido, ora ela fazia assim, ora ela fazia assim. E ele começou a observar
que isso daqui era uma comunicação que a abelha estava fazendo com a colmeia, com as demais abelhas, e era uma comunicação geoespacial. O que ela estava passando para as demais? Não só a informação do que ela encontrou, mas aonde estava o que ela encontrou. Então, as demais abelhas, simplesmente observando essa dança que aquela abelha fazia, elas sabiam o que e aonde, e elas eram capazes de ir até lá e pegar também daquele alimento. Então, ele descobriu que as abelhas têm uma comunicação não verbal extremamente precisa e rica. Gente, isso é algo fantástico. A abelha conversa com abelhas. A abelha, ela passa todas as informações por meio de uma dança, que ela entra e faz zzz, dependendo da maneira como ela faz o zumbido, a intensidade, a distância e o modo para onde ela aponta, eles vão utilizar. E as abelhas utilizam como referência o sol, a própria colmeia e outros itens. Então, assim, é algo absolutamente fantástico isso daqui, e que ele descobriu. Não é à toa que no ano de 73 ele ganhou o prêmio Nobel exatamente por essa descoberta. Aí você vai falar assim, preletor, eu não sabia disso. Pois é, mas naquela discussão das duas pessoas, quando chegou e falou assim, as abelhas conversam, o outro, por não ter esse entendimento, por não saber disso aqui, claro que isso aqui é até um estudo relativamente recente, mas assim, por não saber, ele falou assim, tá bom, que a abelha conversa agora você vem me falar, aí começa a soltar piadinha, começa a depreciar, começa a destruir aquilo que a pessoa está falando e acaba que ele não consegue compreender. E isso acontece demais também nos meios religiosos. Por que eu estou fazendo essa introdução? Por quê? Porque quando eu comecei falando, dois amigos e um falou, as abelhas conversam, alguém já pode ter pensado, que absurdo, gente, a abelha conversa. Mas na hora que você vai ver isso daqui, você fala, caramba, a abelha conversa, eu não sabia. Mas por que as pessoas já falam antes de entender? Presta atenção, a melhor postura do amigo era falar assim, as abelhas falam, você tem certeza? Me explica, deixa eu estudar, deixa eu ver se isso é real. Aí ele teria uma postura de crescimento, olha só, de crescimento. Agora, fixou na posição, não, que absurdo, isso não existe, ele acaba se tornando uma pessoa pequena, porque não só não entende, como ainda menospreza aquele que entende. Isso é um dos exemplos. Quer ver um outro exemplo? Estava lendo uma reportagem sobre uma estrela e exoplanetas que estão sendo encontrados fora da Via Láctea. Para quem não sabe, nós já temos aí muitos e muitos exoplanetas, que são planetas fora do Sistema Solar. Então nós temos uma gama já na casa de centenas de planetas descobertos fora do Sistema Solar e de inúmeras estrelas. E aí tinha uma reportagem que falava, a estrela X, ela tem a seguinte composição, vamos lá, hélio, hidrogênio e outros elementos, tantos lá, e um dos seus planetas, e o planeta X, o planeta que rodeia a estrela X, ele é composto, aí vamos lá, de gases, desses gases também, a composição principal é hélio, hidrogênio, vamos botar aqui nitrogênio, não é os gases em si o principal. O ponto é, quando eu estava lendo os comentários lá da reportagem, o cidadão fez o seguinte comentário, isso é a mais absurda besteira, isso é um negócio que não existe. As pessoas não conseguiram chegar em Marte para saber o que tem. Como é que a pessoa vai saber o que tem numa estrela que está, vamos lá, 2.000 anos-luz de distância da Terra e o planeta? Se não sabe o que tem em Marte, que é o nosso vizinho, como é que vai saber de uma estrela que está a 2.000 anos-luz? Então ele falava, é uma besteira, isso é idiotice, isso é só para enganar, as pessoas estão sendo ludibriadas e vem com inúmeros xingamentos, não só a quem escreveu a matéria, aos cientistas que revelaram
essa descoberta e a todo mundo que falou que acreditava. O que acontece? Esse cidadão que xingou todo mundo, criticou, ele demonstrou falta de conhecimento no primeiro ponto. Marte, nós já temos 2 rovers andando em Marte, mais de 2, acho que já estamos em 3. Tem até um mini helicóptero que está pintando e bordando, recolhendo pedra e mandando informação para a Terra. Então, em Marte, já chegamos. Não pessoalmente, mas já chegamos. Segundo ponto, como é que os cientistas sabem a composição química de elementos que estão muito distantes da composição química e física de corpos celestes que estão muito distantes da Terra? Algo que já é conhecido há muito tempo dentro da ciência, que é exatamente o estudo, gente. Deixa eu apagar aqui para escrever. Pelo estudo, gente, da cor da luz. Então, pela luz que o ente celeste emite, você, quando decompõe essa luz, quando você pega todo o espectro da luz, esse espectro ele tem marcas. Essas marcas e as suas colorações indicam quais os elementos estão presentes. Então, hoje, graças ao estudo da luz que nós temos, nós conseguimos saber os elementos que compõem os órgãos, os entes celestes, simplesmente pelo seu comprimento da onda eletromagnética, que não vai dizer, tal estrela é composta disso e daquilo. Inclusive, nós vamos saber pela luz a temperatura, e com a temperatura, com os elementos, a gente consegue, inclusive ter uma ideia de tamanho também. É algo fantástico, gente. É algo fantástico. Você para pensar, gente, tem um monte de cabeção, tem um monte de gente inteligente pra caramba que está ralando dentro de laboratório, que está ralando aí afora para desvendar os mistérios físicos da matéria, e a pessoa, sem saber, sem estudar, a pessoa vira e fala assim, besteira isso não existe. Ao invés das pessoas falarem, caramba, deixa eu tentar entender, deixa eu descobrir por que as pessoas estão falando isso, por que estão afirmando que é assim. Quando a gente estuda, gente, a gente cresce. Quando a gente estuda, a gente cresce. Isso são dois pequenos exemplos que mostram o quanto que é importante nós estudarmos e aprofundarmos. Mas, pregador, por que você está dando essa aula aí? Algumas pessoas já devem até ter dormido em casa, falando assim, meu Deus, eu liguei para assistir uma aula sobre espiritualidade, já falou de zoologia, já falou de física agora, de astronomia. A próximo item, se falar de alguma outra coisa que seja de matéria de estudo, eu vou dormir. Então, o que acontece? Aqueles que dormiram, por favor, pode acordar para entender o seguinte, interpretação religiosa é algo que nós precisamos compreender não só como surgem ou todo o contexto fático daquilo ou daquele movimento, como também como as bases ou doutrinárias ou as bases de fundamento que dão suporte à doutrina surgiram, foram construídas para que nós tenhamos uma correta interpretação religiosa. E mais, há um elemento subjetivo muito presente, que é a questão de algo que a gente não consegue medir, que a gente não tem como falar é ou não é, que é uma questão subjetiva também do próprio aprimoramento daquela pessoa que faz a interpretação. Por que eu estou trazendo isso? É comum, muitas vezes, não só a Seichonoye, mas outros movimentos religiosos que não fazem parte de uma maioria, de serem atacados por aqueles que não entendem, por aqueles que não estudam, por aqueles que não aprofundam. Então é comum nós pegarmos na internet vídeos e textos de pessoas que vão falar da Seichonoye, e eu estou trazendo a Seichonoye específico porque eu estou falando da Seichonoye, né? Mas isso também acontece com o espiritismo, isso também acontece com religiões afrodescendentes, isso também acontece com o budismo no Ocidente e vice-versa, com o cristianismo no Oriente. Então o que acontece? Acabam que as pessoas, sem entender,
sem conhecer e sem estudar, elas acabam criticando, apontando e elas acabam falando daqueles movimentos sem ter conhecimento algum daquilo que falam. Então, é comum nós pegarmos textos na internet, a internet tem para tudo, né? A gente pegar textos na internet, vídeos nos canais em que as pessoas vêm e fazem críticas a Seiichiro, falando absurdos da Seiichiro. E quando nós vamos observar, são normalmente pessoas das quais não aprofundaram nem um milionésimo necessário para poder falar sobre aquilo. É como aquele caso, como aquele exemplo que eu citei dos amigos da abelha. Você sabia que as abelhas comunicam? Ah, isso é um absurdo. É basicamente isso. Trazemos a doutrina, a pessoa sem entender a doutrina, ela simplesmente vira e fala assim, ó, isso que vocês estão falando é um absurdo e contrário à minha doutrina. É isso que eu acho fantástico. Contrário à minha doutrina. Demonstra que a pessoa não conhece nem a Seiichiro, nem a própria doutrina dela. E por que eu estou falando isso? Vamos pegar o exemplo do cristianismo. E abra um parênteses aqui. Não estou criticando nenhuma religião, até porque a Seiichiro não critica religiões. A Seiichiro ela prega que todas as religiões que pregam a vida têm a mesma verdade em sua essência. O que eu estou trabalhando aqui é a questão da interpretação. Então, ou seja, a Igreja Católica, a Igreja Protestante, a Igreja, qualquer que seja ela, se pregar a vida, é uma igreja maravilhosa e proporciona o mesmo despertar que nós. O caminho é diferente, pode ter variações de dificuldade, mas todas pregam a mesma verdade. Por quê? Se eu afirmar que a Seiichiro é a única que salva, eu vou estar cometendo a mesma falha do amigo que não quer conhecer as outras. Cada religião tem a sua finalidade, tem o seu momento e tem aquele público o qual vai lhe ser muito útil. Imaginemos só, um complexo gastronômico. Vamos pegar aqui, ó, nós temos um complexo gastronômico aqui, um local, um bairro, um prédio, um shopping, onde nós temos várias lojas de comida. Uma praça de alimentação de shopping. Vamos lá, nós temos várias. Cada loja vende um estilo de comida. Imagine se cada loja começar a brigar uma com a outra falando que a comida dela é melhor, mais saudável. Não é questão de uma ser melhor do que a outra. São comidas diferentes para públicos diferentes e momentos diferentes. Talvez para uma demanda de um público X, a pizza seja a melhor comida daquele momento. Mas talvez para um outro público Y, talvez o sushi seja a melhor coisa. E talvez para um outro público W, a comida saudável seja a melhor. O ponto é, qual que é o melhor? Qual que está certo? Não tem certo. Você tem momento, adequação e nível. Depende disso tudo. Depende do momento, depende da adequação e depende do nível daquele que se alimenta, que a comida vai dizer se é boa ou ruim. Tem locais que vão vender alface, brócolis e couve-flor. Aí vão ter pessoas que vão falar assim, meu Deus, é o paraíso na Terra. É o paraíso na Terra. Eu consigo chegar no shopping e sair com menos calorias do que quando eu entrei. Aí a pessoa sai toda, meu Deus, eu não acredito que vende isso. Eu vou querer comer aqui todos os dias. Aí ele vai lá para a loja de saladas e ele come e ainda come sorrindo. Ele pede para dobrar o alface. Imagina o atendente falando assim, você quer duplo alface? Aí a pessoa, sim, quer um copão de suco detox. A pessoa, meu Deus, é meu sonho. Ela começa a chorar de emoção. Para essa pessoa é fantástica. Para uma outra, se alguém falar assim, você quer comer salada? A pessoa vai falar assim, você está me ofendendo? Você quer brigar comigo? Como é que você me oferece alface? Eu venho para o shopping para sair com muito mais calorias do que eu entrei. Eu vim aqui para chocar a sociedade, para comer aqui e os seguranças terem que me tirar da praça de alimentação. Então eu vim aqui, eu quero comer todas as que são com gordura, escorrendo óleo, aquele assim que o cozinheiro tem que tomar um banho de tanta gordura que ele fica da comida que ele prepara. Ok, para ele essa comida é a melhor, é que vai dar mais sabor. O ponto é, qual das duas é melhor? Depende
Depende do momento, depende da adequação e depende do nível daquela pessoa que se alimenta. Quando a gente compreende isso e a gente pega essa analogia simples e traz para o contexto religioso, a gente fala, então quer dizer que as religiões elas têm adequação, momento e nível? Sim, sim. Por isso que as religiões, ao invés de brigarem, elas tinham que dar as mãos e entender que cada uma tem a sua fatia de pessoas adequadas para atender. Quando a gente compreende isso, não só a gente se sente mais tranquilo, livre, leve, como a gente também aprende a respeitar o momento do outro e a gente aprende a falar, para aquela pessoa, naquele momento, aquilo é o melhor. Então eu conheço pessoas que saíram de uma religião A e foram para uma religião B e se sentiram muito felizes. Eu tenho pessoas que saíram da religião C e foram para D, já não gostaram tanto. Eu conheço pessoas que frequentam todas as religiões e não se encontram, e eu conheço aquelas pessoas que frequentam apenas uma, a sua vida inteira, e são extremamente realizadas na sua busca espiritual. Porque cada um tem o seu momento, cada um tem a sua oportunidade, cada um tem o seu nível que precisa ser trabalhado. Se a gente compreender isso, não faz sentido uma religião falar mal da outra. É por isso que a Seichoné não fala mal de religiões. O que nós abordamos é formas de pensar ou formas de interpretar. É aqui que a gente vai. E não tem como ser diferente. Se a Seichoné tem uma doutrina própria, ela precisa expor essa doutrina. E quando ela expõe a doutrina, ela expõe uma forma de interpretar. E essa forma de interpretar pode não ser condizente com outra, mas não quer dizer que menospreza, não quer dizer que repudia, não quer dizer que fala que não tem valor. Todas as religiões são importantes. Por que todas as religiões são importantes? Porque todas as religiões são responsáveis por uma parte do aprendizado, do crescimento e do amadurecimento da humanidade. Então, e eu estou falando das religiões que pregam a vida, tá bom? Então, entender isso aqui, você vai começar a falar, caramba, então a interpretação religiosa é muito mais detalhada, é muito mais profunda do que simplesmente a ideia de que a minha está certa e a sua está errada. Eu gosto de ver as pessoas, sua religião não te salva. Ué, por que não me salva? Porque só a minha salva. Como é que você tem essa certeza? Alguém já voltou do céu para te trazer o certificado de salvação? Está escrito no meu livro sagrado. Da mesma maneira que está escrito no teu, no meu também está escrito outra coisa. Afinal, qual é o livro mais sagrado do que o outro? Aí nós começamos a entender um pouquinho mais sobre interpretação religiosa. Aí vamos andar um pouquinho numa das religiões, das maiores religiões do mundo, uma linda religião, que é a religião cristã. E nós vamos andar um pouquinho para a gente entender, para que a gente possa compreender e trazer um esclarecimento sobre as bases da Seichoné, para que a gente possa ir mais à frente. Olha só que interessante. Eu vou trazer o cristianismo, gente, simplesmente porque o cristianismo é a religião mais divulgada, é a religião mais conhecida no Ocidente. Se fosse o budismo, se nós estivéssemos no Oriente, talvez o budismo fosse muito melhor, cristianismo fosse muito melhor trazer exatamente pelo conhecimento geral. Pois bem, o cristianismo tem um livro sagrado, que é a Bíblia Sagrada, que é o que dá base à doutrina cristã. Então, para o cristão, a Bíblia Sagrada é o livro mais importante que existe. É a palavra de Deus escrita e nela, e somente neste livro, contém a verdade expressada, desde a antiguidade até momentos posteriores à ressurreição de Cristo. Então, a Bíblia Sagrada é o livro principal. Vamos fazer um estudo rapidamente, não vou com toda certeza exaurir porque o tempo não permite, mas vamos fazer um pequeno estudo sobre a Bíblia Sagrada para que a gente possa compreender o quanto que, quando a gente começa a enxergar a coisa de uma maneira mais ampla,
como é que as coisas começam a ficar mais claras. Olha que interessante. Nós temos 3 linhas principais, deixa eu anotar aqui de vermelho. Nós temos 3 linhas principais que pregam o cristianismo no mundo. Nós temos a linha católica, nós temos a linha ortodoxa, e nós temos a linha protestante. São 3 linhas básicas que pregam o cristianismo no mundo. A linha católica, a Bíblia Sagrada Católica, ela tem 73 livros. São 46 do Velho Testamento e 27 do Novo Testamento. Então, essa é a Bíblia Católica, ela tem 73 livros. A Bíblia Ortodoxa, ela tem mais livros, ela tem 78 livros, sendo 51 do Velho Testamento e 27 do Novo Testamento. E nós temos a Bíblia Protestante, que é a menor delas, ela tem 66 livros, sendo 39 do Velho Testamento e 27 do Novo Testamento. Então, o que acontece? Se nós observarmos, o mesmo livro sagrado, ele tem diferentes conteúdos nas 3 principais linhas religiosas que pregam o cristianismo no mundo. Então, na Igreja Católica, 73, na Ortodoxa, 78, na Protestante, 66, 66. E se vocês observarem, eles estão basicamente, estão a diferença toda no Velho Testamento e o Novo Testamento é igual nas 3 Bíblias Sagradas. Então, você já começa a falar que interessante, então, dentro do próprio cristianismo, o próprio livro básico, ele não é igual de um para outro. E olha só que interessante. O Velho Testamento, só para a gente ter aqui, para a gente aprofundar um pouco mais. O Velho Testamento, ele é basicamente dividido em quatro agrupamentos de livros que têm basicamente o mesmo conteúdo, que eles são harmônicos do mesmo conteúdo, né? Então, o Velho Testamento, deixa eu pegar aqui em verde, para ficar diferente aqui, ó. Então, o Velho Testamento, ele tem os seus 4 principais grupos, que é o Pentateuco, o histórico, o poético e o profético. Então, são os 4 grupos principais de livros que tem no Velho Testamento. O Pentateuco, Penta, já dá a dica aqui, são os 5 primeiros livros do Velho Testamento. Esse Pentateuco aqui, no judaísmo, é chamado de Torá. Não se restringe somente a isso. Há entendimentos que o Torá também seria todos os livros de origem ao próprio judaísmo. Mas o Pentateuco, no judaísmo, é o Torá. E o Pentateuco, deixa eu trazer aqui o Pentateuco para cá. Ó. O Pentateuco, ele tem os 5 primeiros livros, que é Gênesis, Êxodo, nós temos Levítico, nós temos Números, nossa senhora, meu número saiu aqui, Números e Deuteronômio. Então, o que acontece? Esses são os 5 livros que nós temos no Pentateuco, que é a parte primeira do Velho Testamento. Então, dentro desses 4 agrupamentos de livro, cada linhagem cristã tem um número de livros, correspondente. Aí pergunta, mas por que começou essa diferença? Começou pela própria tradução. Olha que interessante. Olha como é que a gente pode aprofundar. Estou só trabalhando um livro sagrado só, que é a Bíblia Sagrada. Deixa eu ver, não tem nem mais espaço aqui, ó. Deixa eu apagar aqui o Pentateuco. Deixa eu apagar ele aqui, para a gente chegar. Olha que interessante. Os hebreus, quando começaram a escrever a Bíblia Sagrada, porque o Pentateuco,
é dada a autoria a ele, a Moisés. Então teria sido Moisés que teria escrito os 5 primeiros livros. Existem estudiosos que já refutam essa alegação de que os livros foram escritos por Moisés, mesmo que a doutrina, mesmo que a cultura cristã tenha rotulado assim, afirmando que só o Gênesis, por exemplo, foi escrito por 4 autores diferentes, que eles são nomeados pelas letras A, B, C e D. Então o Gênesis já teria sido escrito por 4 autores e não Moisés. Então o Pentateuco, que são 5 livros, um desses livros já teriam 4 autores. Então o que acontece? Na época em que começou a ser escrito os livros mais antigos, os hebreus, por óbvio, eles falavam hebraico. Então a Bíblia começou a ser escrita em hebraico. Após a libertação, após a saída dos hebreus do domínio egípcio, eles começaram a falar aramaico, que é uma outra derivação do hebraico. Depois do aramaico, trechos da Bíblia Sagrada, principalmente do Novo Testamento, começaram a ser escritos em grego. Por quê? Grego era a linha de comércio, era a língua muito falada pelos comerciantes. Então, parte da Bíblia também foi escrita em grego. Então, era interessante. O povo falava aramaico, lia a Bíblia em hebraico e comercializava em grego. Então, olha só, a galera era todo mundo poliglota, porque eles dominavam o hebraico, falavam aramaico e também falavam grego nos seus comércios. Então, a Bíblia utilizou essas 3 línguas para ser escrita. Então, a Bíblia original, ela foi escrita. Na hora que começaram a surgir as traduções para as línguas europeias, porque elas começaram de pequenos trechos e a tradução mais conhecida foi feita pelo padre Martim Lutero, que traduziu do grego para o alemão. Então, essas traduções elas começaram a surgir. O que acontece? Uma das diferenças, para justificar um porquê da diferença do tamanho do Velho Testamento das Bíblias Sagradas, é exatamente da tradução. A Igreja Protestante acabou tendo a tradução vinda do hebraico, e o hebraico, então, foi para a Igreja Protestante, e o hebraico era mais enxuto, e o grego, que era um pouco mais extenso, acabou sendo a fonte de tradução para a Igreja Católica. Então você vê, olha só o tanto de coisa, olha só o tanto de conteúdo, tanto de coisa, só para explicar a diferença de alguns livros da Bíblia Sagrada. A gente precisa entender o início do Velho Testamento, para a gente entender por que ele está também no judaísmo. Aí você entende as línguas que foram escritas. Então você imagina, o livro foi escrito em 3 línguas, e línguas difíceis. Depois foi traduzido para o latim, do latim foi traduzido para as línguas alemão, francês, inglês. Não que você já não tenha traduções na Idade Média de trechos, tanto do Velho Testamento, principalmente do Velho Testamento, porque o Novo Testamento o pessoal falava que não podia traduzir, mas você tinha traduções esparsas na Inglaterra, França, Portugal, você tinha essas traduções de partes da Bíblia. Então, olha só, isso tudo para mostrar um simples detalhe, que é o seguinte: como é que você pode afirmar que a sua interpretação dentro desse contexto, ela está absolutamente correta? Ponto final, e a do restante está errada. Até porque, gente, traduzir é algo muito complexo. Muito e muito complexo. Lembrem dos amigos das abelhas. Traduzir é complexo. Até parece, é só você abrir o Google, que o Google traduz para você. Não é assim que funciona. O inglês, que é uma língua extremamente fácil, bonita, fácil, que ela tem poucas regras comparadas com línguas latinas, como francês, português. O inglês, nós temos o que nós chamamos de expressões idiomáticas. São junções de palavras que, se você olhar, elas não têm um sentido, mas elas abrangem ideias muito complexas. Então, por exemplo, olha que interessante. No inglês não existe a palavra saudade. A palavra saudade é uma construção, por exemplo, da língua portuguesa, que nos remete a alguma coisa
que traz boas lembranças. No inglês, normalmente, eles falam, eu sinto sua falta, sabe? Literalmente, sinto sua falta. Não é a mesma coisa que saudade. Então, como é que você traduz isso? Você tem que conseguir pegar o espírito daquilo que está dizendo. O espírito daquilo dizendo. E aqui eu chego, vou apagar aqui essa aula de histórica aqui, rapidamente da Bíblia. Deixa eu apagar aqui para a gente poder, para eu continuar aqui escrevendo. Olha só, que aqui é um ponto muito, 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 muito importante. Para que a gente possa traduzir, e aqueles que trabalham com tradução sabem muito bem, é um trabalho gigantesco, maravilhoso e heróico, porque para traduzir, você tem que vencer as barreiras da língua, você tem que vencer as limitações da língua, porque não só você tem barreiras, como você também tem limitações da língua, como você também tem que apreender o conteúdo. Olha que fantástico. Para aprender o conteúdo, a pessoa tem que entender de cultura. Não basta a pessoa saber a língua. Não sabe. A pessoa ela tem que ter cultura para ela entender qual é a ideia que está sendo transmitida naquela frase. Imagina só, um russo treina português, mas ele treina português assim fantasticamente. Ele entra no avião, o avião está vindo para o Brasil, ele falou assim, vou treinar o meu português no Brasil, vou aprender a falar português como nunca. Ele sabe todas as regras gramaticais, ele sabe usar uma mesóclise, ele sabe o que é uma próclise, ele entende de concordância verbal, concordância nominal, ele sabe coisas assim que você até desconhecia, ele sabe usar o hífen. Então você fala assim, meu Deus! Então o que acontece? Ele vem com todas as regras prontinhas, ele tem um domínio da gramática. Entra dentro do avião, o avião já está chegando ao Brasil, a tripulação já é de brasileiros e uma aeromoça vai chegar para o passageiro que acabava de pedir um café e ela vai perguntar se ela pode preparar o café. Ela vira para o passageiro e pergunta, pó, pó, pó? E o passageiro responde, pó, pó. Aí o russo fala, que língua é essa que eles estão falando? Por quê? Você tem que ter uma compreensão de como funciona a cultura, de como pensa aquele povo, de como eles trabalham a língua no dia a dia, para você entender o que realmente está sendo dito. Então não basta só a pessoa dominar a língua, ela tem que aprender o conteúdo, ela tem que ter cultura, ela tem que saber o que está falando. Vamos lá. Se para traduzir você tem que ter todo esse conhecimento, imagine só quando você vai traduzir um livro religioso. Não basta só você conhecer ou romper as barreiras, lidar com as limitações da língua, aprender o conteúdo, ter cultura, como você também precisa de um elemento fundamental, que eu vou marcar aqui de vermelho. Você precisa ter nível espiritual. Nível espiritual. E o que é nível espiritual? É a capacidade de chegar aonde o autor ou aonde aquela obra está querendo te levar. Para ter nível espiritual, não basta conhecimentos de linguística. Para ter nível espiritual, a pessoa tem que ter compreensão do todo. Ou, vamos usar um termo mais leve, a pessoa precisa ter compreensão da espiritualidade que é falada. Se a pessoa tem a compreensão da espiritualidade que ela é falada, ela consegue apreender e ela consegue ir muito mais certeira numa tradução daquela obra. Então vamos lá. Quando nós vamos trabalhar um texto religioso, então não só vencer as barreiras da língua, as limitações da língua, aprender o conteúdo, a cultura daquilo, como o nível espiritual. Aí nós pegamos
a Bíblia Sagrada. Vamos trazer a nossa queridíssima Bíblia Sagrada novamente. Bíblia Sagrada. Vamos trazer ela novamente. Então, olha só. A Bíblia Sagrada não é um livro escrito por um autor. É um livro que tem inúmeros autores. Esses autores, inúmeros autores, eles escreveram várias coisas, vários textos, várias regras, vários entendimentos que são aplicados a determinadas pessoas, determinados públicos, em determinadas épocas. Então, o que acontece? A Bíblia Sagrada, ela foi uma construção histórica, cultural, religiosa de povos. Não foi apenas um povo que construiu. Você tem pensamentos, você tem exatamente toda uma ordem de situações que, com o passar do tempo, você bota aí séculos, gente. Você bota aí de pensamentos, de construções e de entendimento daquelas pessoas que escreveram. Você imagina, tiveram pessoas que olharam a mesma cena e interpretaram de uma forma completamente diversa. Isso virou escritos e fazem parte da Bíblia. Então, normalmente, as pessoas que têm visões limitadas, e limitadas aqui não é uma ofensa, é limitada porque não conhece o todo. Então, não é porque a pessoa é limitada porque ela é retardada. Não, não é isso. Limitada porque ela não tem conhecimento do todo, ela não tem conhecimento, ela não tem uma compreensão profunda da espiritualidade por detrás daquilo. Elas tentam pegar, principalmente a Bíblia Sagrada, porque nós estamos abordando aqui no caso a visão da interpretação cristã, e fala, a Bíblia Sagrada, ela é absolutamente harmônica no que ela fala. É absolutamente harmônica. Então, lá está escrito a verdade. Não é incomum, e eu falo isso porque eu tenho origem cristã, eu já li a Bíblia Sagrada, eu já li várias vezes trechos da Bíblia Sagrada, então assim, desde o início, Gênesis, passando pelos Salmos, a gente vai até Evangelhos e passando por vários livros. Então assim, eu estou só citando alguns, né, gente, porque a Bíblia tem, você vê, 78 livros só na linha ortodoxa, né? Então, 73 livros na linha católica, 78 na ortodoxa e 66 na linha protestante. Então, assim, já frequentei muitas reuniões de linhagem cristã. Então, assim, vi e li muita coisa. E é interessante que quando a pessoa fala assim, porque é uníssono, ali está a palavra de Deus e ali você não pode descumprir. Você cria uma regra complicada. Por quê? No momento em que você pega um livro complexo, um livro que tem 73 livros, trazendo a Bíblia Católica. Quando você pega um livro de 73, uma obra com 73 livros, escrito pelos mais diversos autores, você vai ter os mais diversos níveis espirituais sendo trabalhados. Porque nem todo mundo tem a mesma percepção. Se você pegar os evangelhos, que é algo muito mais próximo a Jesus, você vai ver que vai ter evangelista com níveis de percepção diferentes. Evangelistas mais secos, evangelistas mais profundos. Eu, por exemplo, sou muito fã de João. Não é à toa que meu nome é João, né? Mas assim, eu sou muito fã de João. Eu acho que João ele consegue pegar assim, numa profundidade que é maravilhosa. Não desprezando os outros evangelhos, que também são maravilhosos. Mas então assim, você tem pegadas diferentes, você tem a Paulo, a maneira como Paulo consegue escrever é diferente de uma maneira como foi escrito, por exemplo, o Levítico. Então você muda as percepções porque muda o nível espiritual de quem escreve. Não só quem traduz, mas quem escreve também depende do nível da percepção, da capacidade de escrever. A título de curiosidade, por exemplo, os evangelhos eles foram escritos aproximadamente 40 anos após o falecimento de Cristo. Os apóstolos, todos eles eram pescadores, pessoas muito simples, nem todos eram letrados, não tinham uma eloquência ou a capacidade de falar, como Paulo, por exemplo, que Paulo, esse sim, letrado, cidadão romano, muito inteligente e capaz de expressar de uma maneira muito clara as suas ideias. Então você pega esse pessoal abordando, esse pessoal falando, eles vão trazer de uma maneira própria deles, de uma maneira bem assim, peculiar ao entendimento dele. Aí o que acontece? Tem que ter nível espiritual. Quer ver um exemplo de como é que é complicado quando a gente não entende essa questão de nível espiritual e a gente tenta botar coerência em algo que naturalmente torna-se
incoerente pela própria diferença do nível espiritual. Não estou falando que a Bíblia é incoerente. O que eu estou falando é o seguinte, os livros lá eles têm adequação. Olha só que interessante. Se você pegar em Levítico, livro de Levítico, se você pegar no capítulo 11, versículo 1 ao 47, tem toda uma dieta daquilo que você pode comer e daquilo que você não pode comer. Você não pode comer animais que têm escama, peixes que têm escama, você não pode comer que tem barbatanas, você não pode comer animais com fenda, você não pode comer animais com patas que andam no ventre. Você tem todo elencado lá uma dieta daquilo que você pode e você não pode. Não pode comer isso, senão você vai ser imundo, assim que fala no Levítico. Quando você vai no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 25, Jesus fala, não se preocupeis com o que comer, beber ou vestir. E você fala, mas pera lá, então é para me preocupar ou não é para preocupar? Depende do nível espiritual, do momento, da oportunidade, do local. Depende. Tudo depende. Por que tudo depende? Porque tudo tem um aprimoramento. Quando nós entendemos isso, a interpretação religiosa, ela ganha um colorido completamente diferente. Completamente diferente. Então você fala, gente, é contraditório. Não, depende do entendimento que você quer e do nível espiritual que você quer atingir. Para algumas pessoas, vamos seguir o Levítico. É o Levítico que está certo. Para o nível espiritual delas, aquilo é o importante. É aquilo que deve ser servido, deve ser seguido. Então, algumas pessoas vão seguir o Levítico. Então, não pode comer, ponto final. Acabou. Não quero ser imundo. Para outras pessoas, não. Eu vou seguir o entendimento de Jesus. Jesus disse que a gente não precisa se preocupar com o que comer e beber. Então, está tudo tranquilo. Olha só, é por tal razão, pela diferença de nível espiritual de interpretação, é que você tem tantas linhagens cristãs diferentes seguindo o mesmo livro. Só de linhagens evangélicas, num censo bem antigo, nós tínhamos aproximadamente 2.600 denominações de igrejas evangélicas diferentes, só na linhagem protestante evangélica. Então você tem as pentecostais, neopentecostais, você tem um monte de nome de igreja. Por quê? Cada uma vai dar ênfase a uma determinada parte que foi escrita com um nível espiritual, traduzida num nível espiritual e compreendida por aquele grupo num nível espiritual. Para eles, aquilo é o principal e aquilo vai trazer o aprimoramento que eles estão precisando. Para um outro grupo, não, esse grupo já não vai, não consigo entender assim. Nos Estados Unidos, no início do século passado, começou um pensamento de uma leitura, uma nova leitura da Bíblia Sagrada à luz de princípios espirituais mais transcendentais. Então, chamou-se de novo pensamento, essa nova visão de leitura da Bíblia, que vem trazer exatamente essa ideia de que nós podemos ter maior controle sobre a nossa vida usando os princípios da palavra, do pensamento e da vibração. Então, olha que interessante. Então, não só nos primórdios da Igreja Católica não, nos primórdios da Igreja Cristã, quanto até hoje você tem novas percepções, novas interpretações, exatamente fundadas num nível espiritual adequado àquelas determinadas pessoas. Então, quando você entende isso, você fala, caramba, como isso é profundo. Então, quando as pessoas vêm e falam assim, a Seichonoe está errada porque ela está indo contra a Bíblia Sagrada. Em momento algum a Seichonoe vai contra a Bíblia Sagrada. Porque se assim fosse, a nossa doutrina ia começar falando, a Bíblia Sagrada está equivocada. Pelo contrário, utiliza-se toda hora a Bíblia Sagrada, trazendo como referência para mostrar, tá vendo? Também o que nós estamos falando está escrito na Bíblia Sagrada. Ah, mas você está descontextualizando. De qual contexto? Porque o contexto é criado também pelo nível espiritual. O contexto que você quer, você consegue colocar na obra que você quiser. Você pode ler uma matéria e você pode, de acordo com a sua convicção, dar o contexto que você quiser a ela. Então, não é questão de descontextualizar ou não, é questão de você trazer aquilo que você acredita que reforça o seu argumento.
Então, quando as pessoas vêm normalmente falar da Seichonoye, fala Seichonoye é contra a Bíblia Sagrada. Você não vai ver em nenhuma linha de nenhum livro da Seichonoye falando que a Bíblia Sagrada é um péssimo livro, é um livro que não deve ser lido, é um livro que não deve ser seguido. Pelo contrário, o tempo inteiro o mestre, o professor Masaharu Taniguchi, traz a Bíblia Sagrada, a grandiosidade de seus ensinamentos e mostra, olha como a Bíblia Sagrada é maravilhosa. E não faz só isso com a Bíblia Sagrada, faz também com as escrituras budistas, as escrituras shintoístas. Aí, algumas pessoas vêm e afirmam, a Seichonoye, ela é uma mistura do shintoísmo, do budismo e do cristianismo. Ledo engano, é o amigo que não sabe e vem falar, criticar o pensamento das abelhas. Não é. Seichonoye se fundamenta em 3 pilares. Os três pilares da Seichonoye. SNI, gente, Seichonoye. Os 3 pilares da Seichonoye. Vamos lá. O primeiro pilar da Seichonoye é tudo o que existe é Deus, tudo que existe é Deus e o que vem de Deus. Então, tudo que existe é Deus e o que vem de Deus. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é nossa vida fenomênica é projeção da mente. E a terceira é que todas as religiões emanam do mesmo Deus. Esses são os 3 pilares. São os 3 pilares do ensinamento da Seichonoye. São os 3 pilares. Então, tudo o que existe é Deus e o que vem de Deus. Nossa vida fenomênica é a projeção da mente e todas as religiões emanam do mesmo Deus. Olha só, esses são os pilares. A pessoa que não conhece esses pilares, porque não estuda, não conhece, não aprofunda, ela vem falar as coisas. Então a Seichonoye é uma mistura de cristianismo, shintoísmo e budismo. Não é. A Seichonoye tem doutrina própria. Então, em razão desses 3 pilares, nós poderíamos caracterizar aqui, nós poderíamos trazer 3 características do ensinamento da Seichonoye. A primeira é que tem doutrina própria, então não é mistura, ela tem a sua doutrina. O fato de trazer os ensinamentos do budismo, do cristianismo, do shintoísmo, que eram as religiões presentes à época que a Seichonoye surgiu, mais presentes no Japão, não quer dizer que ela está utilizando ou ela só tem aquilo. Ela está simplesmente falando, olha, tá vendo, gente? O que eu estou falando está aqui, para mostrar que eu estou falando a mesma coisa. Então ela tem doutrina própria. Segundo ponto, ela faz uma diferença entre imagem verdadeira e fenômeno. E terceiro, ela busca viver o agora. É o agora a importância. Então o que acontece? Por que eu estou trazendo isso aqui? Para que nós possamos entender a grandiosidade, a necessidade e a imperatividade de nós estudarmos a fundo o que é a Seichonoye, para que a nossa interpretação religiosa possa ir além, para que a gente possa realmente nos alimentar, que a gente possa realmente nos alegrar, que a gente possa realmente compreender a grandiosidade que é esse ensinamento. Por quê? Porque dentro dos 3 pilares da Seichonoye você consegue imaginar isso. Tudo o que existe vem de Deus, só existe Deus e o que vem de Deus. Aí você fala, meu Deus, se tudo o que existe é Deus e só existe o que vem de Deus, o que é isso? A Seichonoye trabalha. É a imagem verdadeira. É a criação perfeita de Deus. E para mostrar que não é só a Seichonoye que fala isso, citamos a Bíblia Sagrada. Por exemplo, o livro de Gênesis, capítulo 1.
quando fala da criação, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, essa criação perfeita, essa criação absoluta de Deus, é a imagem verdadeira que a Seichonoye trabalha, é nosso primeiro pilar. Segundo pilar, nossa vida fenomênica é projeção da mente. Diferenciação da imagem verdadeira e fenômeno. Então, a Seichonoye estuda tanto a imagem verdadeira, que esse é o objetivo primeiro da Seichonoye, como ela também estuda a vida fenomênica, a fim de que possamos compreender ainda mais e viver o agora de forma radiante. Então, o ensinamento da Seichonoye tem doutrina própria. Enquanto as pessoas não conseguirem entender, aprofundar, estudar isso daí, elas acabam começando criticando sem ter ideia do que é a grandiosidade do ensinamento da Seichonoye. Seichonoye não veio para dizer que é a única grande e todas as demais são pequenas. Pelo contrário, ela veio para vivificar todas as religiões, ensinando a essência ou ensinando uma maneira de enxergar um nível espiritual diferenciado para que nós possamos enxergar. Então, eu, por exemplo, eu só entendi a profundidade da Bíblia Sagrada. Isso é uma experiência minha. Eu só entendi a profundidade da Bíblia Sagrada a partir do momento que eu comecei a estudar a Seichonoye e expandir a minha mentalidade. Aí que eu fui compreender a grandiosidade daquilo que Cristo pregou, a grandiosidade dos ensinamentos que estão contidos no livro sagrado cristão. Então, o que acontece? Quando a gente compreende isso, a gente fala, aí você vai observar as pessoas falando, às vezes vão criticar, cita um trecho de um livro e não sequer leu nem o restante, não leu nem a coleção Verdade da Vida. E mais, as próprias pessoas que estão dentro da Seichonoye, às vezes, também não leem e não conseguem entender. Pretor, eu não consigo entender isso, eu não consigo, por que isso acontece, ou por que fica? E aqui tá, gente, você tem esses três pilares. Por que um mestre escreveu tanto, para você entender que só existe Deus, que o mundo é projeção da mente e que todas as religiões estão falando a mesma verdade. O mestre escreveu muito para mostrar isso. E a partir do momento em que você começar a estudar, que você começar a aprofundar, você vai entender as três características do movimento, que é exatamente a sua doutrina própria, a diferenciação da imagem verdadeira do fenômeno e a vivência de um agora radiante. Por isso que a Seichonoye muda a vida. Seichonoye não muda a vida porque é uma religião especial ou uma filosofia única que só ela salva. Não, a religião, a Seichonoye transforma a vida porque ela te traz uma interpretação religiosa profunda da verdade que já está com a humanidade há muito tempo. Há muito tempo. Então, quando nós aprofundamos na interpretação religiosa de tal forma que a gente compreende o nível espiritual daqueles que escreveram, você consegue dizer que realmente você entendeu o sentido daquilo que está escrito. Então, é muito importante. E você vê na oração de hoje, gente. A oração de hoje foi maravilhosa exatamente porque o professor Masaharu Taniguchi, ele traz isso aqui de uma maneira tão assim fácil, de uma maneira assim tão compreensível que encanta. Olha só. Mesmo que o corpo carnal manifeste um estado doentio, o homem em si que nele habita é filho de Deus, é existência espiritual. Olha a diferenciação que ele faz. O corpo carnal é simplesmente vestimenta do homem, é simplesmente vestimenta. O homem que habita dentro do corpo carnal, que é ser espiritual, esse é filho de Deus. Esse não adoece. O que nós estamos falando? Que o homem interior, o homem espiritual que reside dentro de mim, é filho de Deus, é imagem verdadeira, que é diferente do homem manifestado carne, que quando adoece é fruto da projeção dos pensamentos que ele guarda. São duas coisas diferentes. Doutrina própria, gente. Separa o que é imagem verdadeira e o que é fenômeno. Nosso foco é a imagem verdadeira para transformar o fenômeno. Se a pessoa não tem nível, se a pessoa não compreende isso, a pessoa vai ler, ela vai falar, isso é um absurdo, como é que você pode falar que a doença não existe? O hospital está cheio, mas o hospital está cheio de projeções mentais equivocadas, não da vida de Deus. Porque a vida de Deus é perfeita, ela não adoece. Ela não adoece. O hospital está cheio de projeção. Quando você compreende isso, você fala, não, então eu entendi. Vocês não estão falando que não tem doença manifestada. Porque não, tem, a gente está vendo, estamos passando por uma pandemia, doença projetada tem. Mas doença projetada é ilusão mental, não é a origem espiritual, é transcendental, é nível espiritual para compreender isso daí.
Então é outra coisa. Entender isso te leva a uma interpretação religiosa muito mais coerente. Você pode até não concordar, não tem o menor problema. Você pode falar assim, preletor, isso que você falou é um absurdo, eu não concordo. Sinta-se à vontade de discordar, mas aprofunde para que você possa discordar com qualidade, com propriedade, para que você possa dizer, não gosto, não compreendo e não coaduno, mas eu compreendi o que você está dizendo, para não vir falar coisas equivocadas e até besteiras daqueles que não estudam, não aprofundam e vêm tecer comentários sem compreensão da totalidade. Sei que a aula de hoje foi extremamente maçante, parece até uma aula de cursinho, mas o que acontece? A finalidade é para trazer um vislumbre para nós que estamos nessa caminhada da espiritualidade, o quanto que é complexo esse assunto, o quanto que ele tem detalhes e quanto nós podemos olhar para o lado e enxergar as coisas com muito mais empatia e muito mais amor do que simplesmente nós sairmos criticando, brigando e falando mal. E eu acho interessante porque hoje em dia as pessoas estão com o hábito de procurar aquilo que não concorda e assistir só para criticar. Não é uma questão de aprender, é só simplesmente para criticar. Então, a aula de hoje ela teve como viés exatamente para que nós possamos expandir ainda mais os nossos conhecimentos, aprofundar e ver que tem muito ainda o que aprender e compreender no principal tópico. Os livros da Seichonoye não é blá blá blá, gente. Tem pessoas que têm uma estante cheia de livros e não leem. Não fazem isso porque não compreendem a profundidade da necessidade da interpretação religiosa. Quanto mais se aprofunda a interpretação religiosa, mais você compreende os pilares. Compreendendo os pilares, você consegue pegar as características do movimento e botar em prática. Por que eu bato na tecla? Por que eu bato tanto na tecla? Seichonoye é um movimento prático. Por quê? Como tem uma doutrina própria e ela diferencia imagem verdadeira e fenômeno, você só vai conseguir levar um agora feliz se você tiver essa diferenciação vívida dentro de você. Se você não tiver essa diferenciação vívida entre o que é imagem verdadeira e o que é fenômeno, você vai sucumbir perante a primeira dificuldade que lhe vier. Quando você tem essa separação clara, você consegue saber aquilo que vai ser a rocha em que você vai sustentar a sua existência e aquilo que vai ser trabalhado para melhorar o seu destino. Aí você consegue ter um norte de ação para transformar, para mudar, para melhorar, para fazer da sua vida uma existência digna nesse plano fenomênico. Porque no mundo da imagem verdadeira, a dignidade é absoluta. Aqui tem que ser algo trabalhado, algo conquistado, algo manifestado. Então peço desculpas se fui muito prolixo, se foi muito difícil, mas o entendimento é, precisamos estudar, precisamos aprofundar para interpretar religiosamente o movimento da Seichonoye de forma correta. Meu muito obrigado. Vamos agora para a prática da meditação Shinsokan. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos sentar e assumir a posição da meditação Shinsokan para agora encontrarmos o Pai em pensamento, contemplarmos o mundo da imagem verdadeira e podemos sentir que aqui agora o paraíso está dentro de nós. Então assumimos a postura, olhos fechados, semblante sereno, tranquilo. Vamos meditar, vamos concentrar nosso pensamento na perfeição do mundo da imagem verdadeira. Vamos nos visualizar junto com Deus e todos os atributos divinos sendo parte integrante da nossa própria existência. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoye para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus,
É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Vamos agora visualizar o mundo da imagem verdadeira, o mundo perfeito criado por Deus, onde Deus e o homem são uma só vida. A sabedoria, o amor, a vida, a provisão, a alegria e a harmonia permeiam todo o mundo da imagem verdadeira. Estamos aqui agora, imersos no amor, na vida, na provisão, na alegria, na harmonia e na sabedoria de Deus.
Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação, podemos desfazer a postura. Eu farei agora a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer profundamente o carinho, a participação de cada um dos senhores e das senhoras nessa noite de hoje. Lembrando que se você gostou do vídeo, deixe a sua curtida, compartilhe o vídeo para que mais e mais pessoas tenham acesso a esses ensinamentos e também para que o YouTube perceba também, ou ele tenha a importância do vídeo e ele também faça a divulgação, ajudando a levar essas palavras de luz a mais e mais pessoas. Se você também quiser treinar a prática da meditação Shinsokan e você ainda está precisando de algum apoio para você conseguir fazer a prática, não se esqueça que no canal do YouTube da Meditação Shinsokan, lá consta numa playlist 9 tempos em que você pode praticar a meditação, em que eu faço a condução e você pode acompanhar. Nós vamos desde 7 minutos a 45 minutos, em que você pode, conjuntamente comigo, fazer a prática, aprimorar ainda mais, elevar os seus pensamentos e tornar-se uma pessoa cada vez mais reluzente no seu dia a dia. Ok? Então, meu muito obrigado e não se esqueça de praticar a meditação Shinsokan. Em falar em prática da meditação Shinsokan, vamos para o nosso dever de casa. Então, nosso dever de casa, primeiro, nossa meditação Shinsokan diária. Lembrando, se precisar, é só entrar no canal do YouTube, é o canal da meditação Shinsokan, se escreve assim, gente. Shinsokan. Shin, Deus, Kan, contemplar, So, ver. Então, ver e contemplar Deus. Isso que significa a palavra Shinsokan. Ela é composta de 3 ideogramas japoneses. Escrito em Romanji, né? Então é assim, Shinsokan. Então é só você entrar lá na playlist que tem da meditação Shinsokan, nós temos 9 tempos para você praticar, de 7 minutos a 45 minutos. E o segundo, nós vamos repetir a frase: sou filho de Deus, ou filha, sou filho, sou filha de Deus. Muito obrigado. Repetir muito, muito, muito para que isso possa ficar cada vez mais gravado no seu interior. Então eu vou botar um número aqui bem expressivo, 500 vezes, porque essa é uma frasezinha tão fácil: sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus, para que essa verdade possa vibrar dentro de você e você consiga sentir ainda mais, sentir espiritualmente a verdade que está dizendo. Agradeço imensamente o carinho, a companhia de todo mundo nessa noite. Meu muito obrigado, um beijo no coração e até semana que vem. Até logo!